E aí galera, bom dia, tudo bem com vocês? Conforme eu prometi, estou aqui hoje gravando para vocês, ou melhor, estou aqui transmitindo para vocês, porque eu já gravei ontem, né? Essa aula para explicar um pouco mais sobre o nosso trabalho de figuras geométricas, planas e espaciais. Não se assustem, porque vocês estão vendo aí turmas sexto e nono ano, mas é isso mesmo. O trabalho ele foi feito com as duas séries, tá certo? Tanto as turmas do sexto quanto as turmas do nono ano estão fazendo esse trabalho sobre figuras geométricas planas e espaciais. E aí eu resolvi fazer uma videoaula única. E durante a videoaula eu vou explicar para vocês tudo direitinho o que eu quero que vocês acompanhem, o que eu quero que vocês tenham conhecimento de maneira mais clara, de maneira mais evidente, o que é que eu preciso de vocês. Então deixa eu ver aqui se melhorou, que eu dei um zoom aqui, melhorou. Beleza. Então olha só, vamos começar para a gente não perder muito tempo. E eu trago para vocês aqui, logo de cara, o que é que está acontecendo. Vocês estão fazendo o trabalho, gente, sem levar em consideração o tipo de figura de vocês. O modelo que eu passei foi apenas para que vocês saibam qual é a figura de vocês. Eu não quis dizer que ali vocês vão ter que fazer aquela área que eu passei. Então, o que vocês precisam ter em mente é que isso inclusive eu disse em sala de aula, cada figura geométrica tem um cálculo de área diferente, certo? Então, vocês não podem calcular a área da figura de vocês com base no modelo que eu passei. Porque o modelo que eu passei para vocês foi com um pentágono. E o pentágono eu não pedi que ninguém fizesse essa figura. Justamente porque eu já fiz para vocês. Não tem necessidade de vocês fazerem um novo pentágono. Tá certo? Então isso vocês não podem errar, não podem se atrapalhar. E lembrem-se o que eu já disse a vocês. Vocês têm 8 dias, viu? Sábado que vem é o prazo final para vocês postarem isso. Então vocês, se tiverem dúvidas, me procurem durante a semana. Eu só não estou na escola no dia de quarta-feira. Me procurem durante a semana, falem comigo, mostrem a atividade de vocês, certo? Olha, pegue o Chromebook, ao invés de ficar jogando, me chama, professor Evandro, vê aqui se a minha figura tá certa, eu pesquisei essa e tal. Salvem no Google Drive de vocês, mas só postem se tiver certa. Ok? Se eu disser tá ok, poste, aí vocês postam. Porque o que é que tá acontecendo? Vocês estão postando errado e os outros estão copiando. E outra coisa que eu quero dizer, não façam a mesma postagem que o colega de vocês já tiver feito de outra turma. Porque eu fiz arquivos iguais para as duas séries do sexto ano e arquivo igual para as duas séries do nono ano. E aí eu não quero ver figura repetida não, viu? Então se um grupo já botou o cilindro lá de um jeito, eu não quero que o outro use o mesmo. Então vocês tratem de colocar figuras diferentes. Quem postar primeiro se dá melhor, porque aí vai ter a opção de escolher aquela figura que for melhor para ele, tá certo? Então vejam aí, por exemplo, o que eu estou falando. A fórmula de área do quadrado. Gente, o quadrado tem os 4 lados iguais, certo? Então se cada lado dele é igual, suponhamos que eu defina que um lado desse quadrado tenha 2 metros, certo? Eu criei aí esse quadrado com 2 metros. Eu ainda disse a vocês que se vocês quiserem, no Google vocês já vão achar figuras já com as medidas. Se vocês não acharem figuras com medidas, vocês criam a medida. Mas se a minha figura, professor Evandro, é um quadrado, eu não posso ter lados com tamanhos diferentes. Porque o quadrado ele tem que ter os 4 lados iguais. Então a fórmula de área do quadrado é L, ou seja, lado ao quadrado. L ao quadrado. Então, o que é que a gente vai fazer? Se cada lado mede 2 metros, vocês estão vendo aí, ó. Estão vendo aqui, certo? Aqui, isso. Então, vocês estão vendo aí que cada lado mede 2. Então, vai ser 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, que é igual a 4. Certo? E aí, essa é a fórmula do quadrado. Acabou, é só isso. Então, se o quadrado de vocês mede 3 centímetros, vai ser 3 ao quadrado. Se mede 4 centímetros, vai ser 4 ao quadrado. Se mede, sei lá, 8 centímetros, vai ser 8 ao quadrado. Eu fiz aqui com metros. Então, não quero ninguém fazendo com 2 metros mais, para copiar o meu exemplo da videoaula. Aí vem o perímetro. Eu expliquei para vocês que perímetro é o quê?
é a soma dos lados. Então, se tem 4 lados, cada lado mede 2 metros, vai ser 2 mais 2 mais 2 mais 2, que é igual a 8 metros. Então, o perímetro do nosso quadrado mede 8 metros. Ok, gente? Então, perfeito. Eu acho que tá muito simples assim, mas eu precisava explicar para vocês que vocês estavam fazendo errado. Ok? Ok? Alguma dúvida? Beleza, então a galera do quadrado. Quem tiver dúvida, depois assiste o vídeo de novo para ver a sua figura. Mas eu vou adiantar aqui, tá certo? Pra gente não perder tempo. Então a próxima figura que eu coloquei aqui para explicar foi o retângulo, ó. Então como é a fórmula da área de um retângulo? Gente, o retângulo, a diferença do retângulo para o quadrado é que o retângulo ele é mais comprido, não é? Então ele não tem os lados iguais. Ele tem os lados paralelos iguais. Repare que o de cima é igual ao de baixo, o da direita é igual ao da esquerda. Então, a fórmula de área do retângulo é diferente. Ela não é L ao quadrado. Ela é base vezes altura. Base, ó gente, o que sustenta a altura é o que está em pé. Então, quanto mede a base? A base mede 4. Ali eu troquei, viu, gente? Mas não tem problema, porque 4 vezes 2 e 2 vezes 4 é a mesma coisa. Então, a base ali mede 4, a altura mede 2, 4 vezes 2, 8 metros quadrados. Então, repare que eu só pego uma medida. Eu não peguei as duas medidas, a de cima e a de baixo, e a dos dois lados. Eu pego só uma, a de baixo e a do lado, e multiplico uma pela outra. Então, 4 vezes 2, 8 metros quadrados. Tem que botar aquele doisinho ali, certo? Do expoente. Perímetro, repito, é a soma dos lados. Então, vai ser 2 mais 2 mais 4 mais 4. 4 mais 4, 8, mais 2, 10, mais 2, 12. Então, esse retângulo do meu exemplo tem 12 metros. Ok, gente? Então, é muito simples, hein? Já vimos a área do quadrado, a área do retângulo. Vamos lá. Depois, quem tiver que ver, volta de novo o vídeo e assiste. Agora, o trapézio. Olha aí como é o trapézio. Gente, tem vários tipos de trapézio. Inclusive, esse trapézio que eu coloquei, essa linha amarela aí, para identificar a altura, ela, se a gente desconsiderar esse pedacinho de cá, ela vai formar um tipo de trapézio, tá certo? Tem vários. Mas o que é importante a gente saber? Que o trapézio tem uma base maior, que aqui no nosso exemplo mede 5, tem uma base menor, que aqui no nosso exemplo mede 4, e tem uma altura, que é essa linha amarela. Então, essa linha amarela que eu botei ali, ó, representa a altura do trapézio, 2 metros. E aquelas laterais dele, gente, que são tortinhas, como a gente diz, são diagonais na matemática, elas têm 3 metros, certo? Então, por que eu coloquei essa altura aí? Porque a altura a gente vai usar na área. E aquelas medidas ali de 3, que são inclinadinhas, a gente vai usar no perímetro, tá certo? Então, cada uma vai usar em uma coisa. Então, veja aí, qual é a fórmula da área do trapézio? É a base menor, que é 4, mais a base maior, que é 5, vezes a altura, que é a linha amarela, que mede 2, dividido por 2. Então, vai ser 4 mais 5, que dá 9. 9 vezes 2 dá 18. 18 dividido por 2, 9 metros quadrados. E o perímetro, aí eu somo com os lados tortinhos. Então, vai ser 3 mais 3 mais 5 e mais 4. Total, 15 metros. Repare que para o perímetro, a altura não conta. Lembra o que eu falei na sala? Perímetro, gente, a parede da sala é o que cerca a gente. A altura não cerca, a altura está dentro. Então, a altura serve apenas para a gente calcular a área. Tá claro isso, gente? Então, repetindo. Área do trapézio, base maior 5, mais base menor 4, vezes a altura 2, dividido por 2. Ok? Esse dividido por 2 aí é porque a gente, quando pensa na área do trapézio, se a gente criar uma outra figura do lado, é como se fosse a metade. Mas a gente não vai ter tempo para discutir isso. Então, o que eu quero agora só de vocês é que vocês
consigam localizar essas figuras no dia a dia de vocês e consigam entender um pouquinho da fórmula de área e do perímetro delas, tá certo? Tá claro, gente? Então já vimos 3: quadrado, retângulo, trapézio. Agora a gente vai ver a próxima, que é o losango. Então o losango, gente, ó, ele eu até disse na sala, parece uma pipa, certo? Olha lá. Então eu coloquei ali, destaquei de cor vermelha a diagonal menor, de amarela a diagonal maior, porque elas vão servir para o cálculo de área. E do lado ali vocês estão vendo a medida de cada lado. No caso, esse losango, ele é um losango que tem todos os lados iguais, tá certo? Mas tem alguns que não tem, certo? Então vejam lá qual é a fórmula da área do losango. Diagonal menor, espera aí que vai passar o carro de som. Pronto, o silêncio já voltou a reinar, então a gente pode continuar, né? A vantagem de gravar a aula é essa, né? Porque quando passa um carro de som fazendo propaganda, não nos atrapalha. Então, gente, eu estava dizendo que a linha vermelha representa a diagonal menor, a linha amarela representa a diagonal maior. Gente, olha só lembrando uma coisa, é lógico que, como esse losango tem todos os lados iguais, não é? Ele não pode ter uma diagonal maior, uma diagonal menor. E na teoria as diagonais teriam que ter o mesmo tamanho. Mas não vamos entrar nesse mérito aqui. Eu quero apenas que vocês entendam essa questão que eu estou falando sobre os tamanhos. Ou melhor, os tamanhos não. Sobre as posições de cada parte. Então, quando a gente vai calcular a área, eu pego a diagonal menor, multiplico pela diagonal maior, ou vice-versa, dá no mesmo 4 vezes 5 ou 5 vezes 4. Dá 20, e aí eu vou dividir por 2, que vai dar 10 metros quadrados. Então essa é a área do nosso losango aí no quadro, certo? Já o perímetro, que é a soma dos lados, eu vou somar 3 mais 3 mais 3 mais 3, 4 vezes, não é isso? Que vai dar 12 metros. Lembrando que o losango pode ter medidas diferentes, né? As medidas superiores podem ser maiores ou as inferiores, certo? Isso vai mudar de acordo com o modelo que vocês escolherem. E lembre-se, tem no Google já modelos com medidas. Não precisa vocês estarem se preocupando com isso. Se não acharem, aí sim vocês vão fazer como eu fiz aqui. Vocês vão atribuir a medida para cada figura que vocês escolherem. Tá certo? Então, continuando aqui. A fórmula agora da área do triângulo retângulo. Então, nós estudamos os triângulos em sala de aula. Eu falei apenas o que é um triângulo retângulo, ou seja, é aquele que tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, mas falei também do triângulo obtusângulo, que tem um ângulo obtuso, e do triângulo acutângulo, que tem os ângulos agudos, certo? Essa é uma classificação que a gente tem para os triângulos. A gente ainda pode classificá-los pelos lados, em equilátero, quando tem os 3 lados iguais, isósceles, quando só tem 2 lados iguais, ou escaleno, quando não tem nenhum lado igual, certo? Mas nesse caso aqui do trabalho de vocês, eu só pedi o triângulo retângulo. Por que, professor Evandro? Porque o triângulo retângulo é o que vocês mais estudam em matemática, no Teorema de Pitágoras, tá certo? E outras questões mais aí. E aí é por isso que a gente precisa conhecer esse triângulo aí melhor. Então, gente, qual é a fórmula de área? Ah, esqueçam que eu coloquei aí em cima linha amarela, linha vermelha, porque eu esqueci de apagar, porque eu copiei e colei um slide, e aí não apaguei essa parte de cima aí, que se refere ao losango, tá certo? Daí a gente só vai olhar a fórmula. Então, qual é a área da fórmula? Qual é a fórmula da área do triângulo retângulo? É a base, que nesse caso aqui mede 4, ó. A gente pode inverter ali, não tem problema nenhum, porque vai depender da posição do nosso triângulo. Base vezes altura, dividido por 2. Tá certo? Lembrando que esses valores serão sempre aqueles valores perpendiculares. Tá certo? Serão eles que a gente vai utilizar para medir esses valores. Sempre em relação ao ângulo reto. Ok? Só para ficar mais fácil para o nosso entendimento. Então, 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 2, 6. E aí, para calcular o perímetro, a gente vai somar 5, que é aquela parte diagonal, mais 4 mais 3, igual a 12. 5 mais 4, 9. 9 mais 3,
12. Eu estou sendo bem simples com vocês, só para vocês não ficarem sem aprender nada de geometria, tá certo? Que a gente tem mania de dizer que professor de matemática não ensina geometria. Então a gente precisa trabalhar, nem que seja assim en passant, nem que seja assim rapidinho, para que todo mundo tenha a visão de tudo. Bom, e aí, gente, terminamos as figuras planas, certo? E aí eu vou falar um pouquinho sobre as figuras espaciais. Lembrando, não é especial, é espacial, viu, gente? Então, as figuras espaciais, elas não vão ser calculadas área e perímetro, nem para o 9º ano, nem para o 6º ano. Eu já expliquei isso. Então, o 9º ano vai calcular o volume. Então, aí vocês vão pesquisar qual é a fórmula do volume de cada figura que vocês escolherem. E aí vai dar um pouquinho mais de trabalho. Porque, por exemplo, quando vocês fizerem o prisma, vocês têm aí na tela de vocês 4 tipos de prisma diferentes. Eu tenho prisma triangular, prisma quadrangular, prisma pentagonal, prisma hexagonal. Isso quer dizer o quê? Que a base dele vai determinar o tipo de prisma que a gente tem. Ok? Então, olha lá, ó. O primeiro, a base dele e a tampa, vamos dizer assim, são triângulos. O segundo, quadrados. O terceiro, pentágonos. O quarto, hexágonos. Então, cada figura que vocês colocarem no prisma de vocês vai mudar a fórmula do volume. Ok? Porque isso vai influenciar. A base vai influenciar no volume da figura. Então, vocês vão ter que pesquisar isso aí. Aí eu já não vou dizer, porque seria muito assunto para a gente trabalhar aqui. E eu ia confundir a cabeça dos meninos do 6º ano. Porque o 6º ano vai fazer o quê apenas? O 6º ano só vai olhar a figura e dizer quais são as figuras que aparecem aí nesse sólido geométrico, nesse prisma. Então, observem o que eu coloquei aí. Todas as laterais deles são retângulos. Então, vocês vão contar quantas laterais tem aí em forma de retângulo. Tantas. E a base tem que forma. Aí vocês já estão vendo 4 tipos. A base tem 2 bases em forma de triângulo, 2 bases em forma de quadrado, 2 bases em forma de pentágono, 2 bases em forma de hexágono. Então, vocês vão dizer para mim, 6º ano, quais são as bases e quantas tem, e quais são as laterais e quantas tem. Que figura é? Só. Agora, o 9º ano não, vai me calcular o volume de cada uma dessas figuras. Claro que cada um só vai fazer um prisma, não é para fazer os 4, viu, gente? Eu só estou colocando aí o modelo. Tem mais, inclusive, viu, gente? Só estou dando esses exemplos aí para vocês verem. E aí, seguindo aqui adiante, já está chegando no fim, a gente tem aqui os modelos de pirâmides, ó. Quem acha que pirâmide só tem um modelo, está muito enganado. A mais comum, gente, é a quadrangular, que é a que, inclusive, vocês vão verificar no trabalho de vocês, quando vocês colocarem as fotos reais. Então, vocês falaram das pirâmides do Egito, a base é quadrangular. Vocês falaram do Museu do Louvre, a base é quadrangular. Eu ainda brinquei no 9º A, falando sobre aqueles enfeites que tem de forma de pirâmide, para quem é esotérico, também tem base quadrangular. Mas a pirâmide pode ter uma base triangular, que é conhecido como tetraedro, a pirâmide quadrangular, a pirâmide de base pentagonal, a pirâmide de base hexagonal, a pirâmide de base heptagonal. Observe que todas as laterais das pirâmides são em forma de triângulo. O que muda é apenas a base, ok? Então, o prisma, as laterais são retângulos e a pirâmide, as laterais são triângulos, tá certo? Sempre. E aí vem aqui, vamos lá, quem escolheu também, quem foi sorteado para as pirâmides do 9º ano vai ter que calcular o volume, e do 6º ano eu já expliquei, vai ter que dizer só as figuras que tem ali. Aí aqui eu estou facilitando a vida de vocês, ó, com o cilindro. Lembram que eu ainda brinquei na sala? Opa, passei demais para o cone, pronto, cilindro. Então, modelos de cilindro. Então, observe que nem as bases mudam e nem as laterais. O cilindro, como eu expliquei na sala, ele pode ser reto, que é esse primeiro desenho aí, e pode ser oblíquo, quando ele é tortinho, quando ele é inclinado.
como por exemplo a Torre de Pisa, que eu falei na sala de aula, que o presidente chamou lá na Itália de Torre de Pizza. Não é pizza, é Torre de Pisa, certo? Então, esses cilindros, reto ou oblíquo, observem aí esse desenho que a gente chama de planificação, ó. Ele tem ali duas figuras circulares e um retângulo. Eu falei sobre isso na sala, tá certo? Então, quando a gente abre assim, ó, o cilindro, lembra que eu fiz essa brincadeira no 6º ano A, eu fiz até fazendo de conta que eu estava fazendo uma mágica. E aí, para a gente calcular o volume, no caso do 9º ano, a gente precisa desses itens aqui, ó, do raio e da altura, para a gente poder calcular o volume do cilindro. E aí eu já expliquei as imagens reais, né? Já falei aqui da Torre de Pisa, tem também a vela, tem também outras coisas cilíndricas que vocês devem, o rolo de macarrão em forma cilíndrica e outras coisas. O meu estojinho, lembra que eu falei do meu estojinho, que era também cilíndrico? Por aí vai. Então aí já tem o cilindro para vocês verem, não é difícil. E aí por último o cone, que eu falei que ele tem a forma do chapéu de bruxa, do chapéu de aniversário, da casquinha de sorvete, não é? Então tem aqui do cone de trânsito, que o pessoal do 9º A falou na aula. Também pode ser reto ou oblíquo, ó. Vocês têm aí o primeiro desenho que é reto, o segundo que é oblíquo. Mas vocês têm o centro da circunferência, o raio e a altura também, que isso vai ser importante para vocês calcularem o volume do cone, no caso, o 9º ano. E o 6º ano só vai me dizer que figura é que vai ser formada aí, que figuras é que a gente tem, né, quando a gente observa aí esse objeto. E aí, gente, assim a gente encerra a nossa videoaula, que eu disse que ia ser facinho, rapidinha, para vocês corrigirem a atividade que vocês postaram, certo? Eu vou deixar mais um pouquinho à vontade vocês. E aí, quem conseguir editar o que já fez, ótimo. E aí, se até de noite hoje vocês não editarem, aí eu vou apagar as que estiverem erradas, tá certo? As postagens erradas. E aí vocês vão ver. Inclusive eu preciso que vocês coloquem o nome no título. Vocês não estão colocando. Tem gente que está fazendo a postagem errada, esquecendo de botar o título, esquecendo de botar o cálculo da área, o cálculo do volume, o cálculo do perímetro. Estão esquecendo de dizer que figura é, de onde é a figura que vocês colocaram. Se vocês colocaram um objeto turístico, vocês têm que dizer de onde é esse objeto turístico. Se vocês colocaram outra coisa, por exemplo, a casquinha de sorvete, vocês têm que dizer, aqui é uma casquinha de sorvete, que tem a forma de um cone. Então, vocês têm que explicar o que é aquilo que vocês estão postando. Então, façam o trabalho direitinho. Lembre-se que esse trabalho vale nota para a 6ª unidade. É dele que depende vocês fazerem ou não a nossa prova no final dessa unidade. Tá certo, galera? Então, dito isso, agora eu vou deixar vocês livres no final de semana. 6º A, 6º B, 9º A, 9º B. Divirtam-se, mas lembrem-se, façam as atividades, não deixem para a última hora. E quem não tiver, gente, como postar no próximo sábado, lembrem-se de pedir os Chromebooks a mim durante a semana, para que possa fazer a postagem na escola. Ou nas minhas aulas, ou na hora do intervalo, que vocês costumam pegar o Chromebook para brincar. Então aproveitem essa semana para se livrar de matemática, tá certo? Deus abençoe vocês. Bom restinho de sábado, bom domingo e segunda-feira a gente se vê, se Deus quiser, ou terça-feira, aquelas turmas que a gente se vê só na terça. Tá bom, gente? Tchau, tchau, hein? Deus abençoe, até mais.